Salve, salve pessoal, de volta, nossos temas de arquivologia aí com você, né? Estamos falando de conceitos fundamentais, princípios arquivísticos, tudo isso, né? Arquivística, princípios e conceitos. Justamente, arquivística eu já te contei o que é arquivologia. Os princípios eu também já falei. Agora nós vamos aprofundar os conceitos, aqueles temas vitais para nós trabalharmos. O primeiro slide é uma coisa muito simples. É o conceito básico, porque eu digo para você, olha, o arquivo, um conjunto de documentos. Mas o que é documento? Essa é a ideia. E depois nós vamos trabalhar um pouco mais ideias referentes aos arquivos, que é os desdobramentos do tema que nós poderíamos. Então o nosso primeiro tema, para começar a conversa agora, é o que é um documento. Então vem aqui comigo, ó. Documento, informação registrada em um suporte. Suporte físico, essa é a ideia. Informação, ideia, conhecimento, saberes, que você registra num suporte. Então o suporte é o meio, é o material, é a base. De forma bem simples, é aquela história. Informação mais suporte igual a documento. Ponto. Simples, lembra? Simples, curto e grosso. Documento cai em prova desse conceito que está me passando? Não. A ideia do documento só não cai em prova, porque seria muito fácil. Então você está me falando que não cai em prova? Não. O que vai cair são conceitos relacionados a documento. Por exemplo, documento de arquivo. Cai muita pergunta. Porque nem todo documento é documento de arquivo. Entende? Então eu tenho muitas informações que estão escritas aí, por exemplo, no papel que eu registrei, mas que não vão parar num arquivo. Essa é a questão. Então quando você fala que documento, informação, suporte se relacionam, qual é a questão central? Lembrar que documento, e esse é um ponto fundamental, mas se eu não tenho informação, não tenho documento. Se eu não tenho suporte, não tenho documento. E quando eu junto os dois, ele está aí para você. Essa é a ideia. Então, professor, eu preciso saber o que é documento, para poder entender os demais conceitos. Sim, esse é o desafio. Então, você vai me acompanhar agora. Eu quero falar de documento de arquivo. Esse para cair em prova, então. O que é o documento de arquivo? O documento de arquivo são os produzidos ou recebidos por alguém, por uma instituição, pessoa física, vale observar. Então são aqueles documentos que entregam a você ou que você cria, essa questão. Registrados em qualquer suporte, com tipos diversos. Então como assim? Ora, você precisava de um atestado, de uma certidão, que está atestado que você está aqui com a justiça eleitoral, ou uma certidão de débito, você não tem débito nada para ninguém, qualquer coisa do gênero, que você não tem débito nenhum, certidão negativa. Ou seja, eu posso te entregar ela no papel, posso te mandar por e-mail, qualquer suporte. O importante é que ela é entendida como um documento. Mas será um documento de arquivo? Em função das suas finalidades, sim. Vale recordar. E a história de produzido recebido? É simples. Você entregou o documento para alguém. Aquele alguém que recebeu, então, para ele é um arquivo. Essa seria a ideia no contexto da atividade administrativa, da dinâmica das instituições e também sua. Essa seria a questão. Nem sempre é você que produz os documentos, que guarda. Então, duas características que os documentos de arquivo têm que ter. São produzidos recebidos, uma. Estão registrados em qualquer suporte, tipos diversos, duas. E a terceira característica, por que ficou em destaque? Porque é a mais importante. Ao se produzir documentos, eles têm organicidade. Documento de arquivo é orgânico, tem organicidade. A história de organicidade, hein, professor? É reflexo do que faz. Quer dizer, eu levo para você um conjunto de documentos e olha assim, nossa, indenizações pagas aqui, indenizações pagas por uma seguradora. Você percebeu? Esses documentos eles têm organicidade. Eles estão refletindo aquela atividade. E você já identificou, indenizações pagas, sinistros, seguradora. Ou vamos até melhorar o exemplo. Eu falo para você de passaporte. Passaporte, Polícia Federal. Pelo documento. Então, quando você pensa naquele arquivo de documentos que eu mantenho, que atestam a legalidade daquele passaporte, por exemplo, o passaporte do João, quem é o João? Eu tenho lá os dados dele, os documentos que foram exigidos para emitir o passaporte, você observa a organicidade. É assim. Então, por favor, teminha para ficar de olho, documento de arquivo. Ele reflete, ele espelha as atividades que você e a organização desempenham.
Então, quando você diz assim para mim, olha, lá em casa eu tenho uma pasta dos recibos de pagamentos, olerites que eu recebi, dos comprovantes, os salários, etc. Está lá, você é produto de sua atividade. Você trabalhou, você recebeu, aquele é o comprovante. Nesse sentido, formando um arquivo. Sempre lembrando que o oposto do arquivo, ou do documento de arquivo, agora a gente pode aprofundar, é a famosa coleção. Coleção não tem organicidade. Seria essa a ideia. Até porque, volto a exemplificar, vou pegar até um exemplo mais contundente, você pensa assim, na minha casa eu tenho todos os exemplares das constituições brasileiras, são 7, eu tenho todas lá, desde de 1824 até 1988. Tudo bem, você tem por quê? Você escreveu, o que você fez? Não, eu sou um colecionador daquelas leis, está ótimo, daquele conjunto de leis ou da Constituição, né, Carta Magna. Agora, perceba, essas constituições na Biblioteca do Senado, ou no acervo do Senado Federal, tem um outro sentido. Lá é a casa do Legislativo, as leis são feitas ali também. Então, posso fazer esse paralelo. Eu vou até tirar o tema biblioteca para não te confundir, desculpe. Então, encontrar as constituições no Senado Federal é uma coisa, encontrar na sua casa é outra. Então, os documentos estão refletindo aquelas atividades ali desempenhadas. Para você, uma coleção. Para ali, um documento de arquivo, né, das leis que foram elaboradas pelo parlamento, que foram aprovadas, etc. Aí você mantém esse acervo. Seria essa a ideia. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, professor? Sim, vamos aprofundar. Então vamos falar um pouquinho da finalidade do arquivo. Já que você sabe o que é arquivo, o que é documento de arquivo, para que serve um arquivo? Então vamos lá. Primeira coisa, a finalidade do arquivo é guardar documentos. Então é sua função primordial. Os documentos estão circulando. E você guarda, sempre de forma ordenada e eficiente. O que seria o eficiente aqui, professor? A capacidade de recuperação ágil da informação. Ligeireza, você precisa do documento, rapidamente ele estaria em suas mãos. Seria essa a ideia. Então vale destacar. Muito bem, garantir a preservação dos documentos. Veja, não basta guardar, tem que guardar direito. Guardar direito para eu poder usar. Então eu tenho que preservar. O preservar aqui, nada mais do que usar, por exemplo, um acondicionamento apropriado, embalagem, num local apropriado, armazenado, protegido das condições ambientais que possam destruí-los. Essa é a ideia. Veja que fatores tenho que considerar. Não basta apenas analisar apenas se a embalagem é apropriada e se o lugar está correto. Pensar no ambiente, um ambiente muito úmido, muito seco, temperaturas elevadas, temperaturas muito baixas, um ambiente poluído, então pode contaminar o documento, pode estragar o documento. São aspectos que você tem que levar em consideração. Então, ao propormos esse tema, pensarmos da finalidade do arquivo, é reforçar essas funções básicas da custódia dos documentos. Custódia adequada, você guarda e preserva. Porém, de novo, tem uma outra função muito destacada para você dar atenção. Acesso. Atender os pedidos de consulta e desarquivamento dos documentos. Ou seja, o arquivo guarda documento para ser usado. Então, atender pedido de consulta, desarquivar, tem a ver com acesso. Claro que esse acesso pode ser restrito, nem todos podem acessar, o que é muito comum num arquivo corrente, um arquivo que está em uso, ou você pode chegar lá, vamos pensar, documentos que uma empresa está usando, de repente são cadastros de clientes, alguns documentos, você pode chegar lá, qualquer pessoa, deixa eu dar uma olhadinha aí, claro que não, esse acesso é restrito, não é que a informação sigilosa, ultra-secreta, não, são documentos da empresa que você não tem direito de olhar, é diferente de você num arquivo histórico. Você foi, por exemplo, no arquivo do Estado de São Paulo, ou foi no arquivo nacional, o arquivo do município, e queria ver documentos que ali estão. Aqueles arquivos são públicos. Aí você pode olhar. Tem documentos que você mesmo assim não pode, porque há ainda restrições legais sobre ele. Mas você pode pedir para ver aquele documento ali, você pode olhar, ótimo, tá, é a função ali. Não esqueça que, então, o acesso ele será restrito ou não depende, claro, das condições, das características, das informações do documento. Porque às vezes a restrição de acesso não tem nada a ver que a informação é sigilosa. Às vezes é um documento antigo. Por exemplo, você tem documentos seculares, não dá para todo mundo sair pegando documento. Então,
pode ver uma cópia, mas não pode acessar o documento original. Então é interessante observar consulta e desarquivamento como temas interessantes nessa atividade, que também é finalidade do arquivo. Tenho certeza aí que você já não esquece mais. Finalidade do arquivo, então, guardar, preservar e garantir o acesso. Consulta, desarquivamento, empréstimo, cópia. Aí tem a maneira como também vai definir esse acesso, né? Porque às vezes assim, você pode pegar o documento original, eu posso emprestar ele para você levar, eu posso te dar uma cópia, eu posso te falar das informações. São alguns elementos importantes aí nessa atividade. Bom, professor, que mais? Vamos conversar agora sobre os tipos de arquivo. Tipos de arquivo. Como eles são classificados? Conforme alguns elementos que estão grifados para você. Classificar um arquivo conforme quem o mantém. Entidade mantenedora. Arquivo público ou arquivo privado. É uma característica. As entidades mantenedoras, públicas ou privadas, então é aquela história, quem mantém o documento? Ou, falando português claro, quem sustenta o arquivo? Então essa é a história, pode ser um arquivo que pertence à administração pública, pode ser um arquivo que pertence a uma pessoa, uma empresa. Natureza dos documentos, nos lembra a professora Marilena Leite, que conforme a natureza dos documentos, eles podem ser categorizados como documentos especiais, especializados. Veja, uma coisa não exclui outra, ser mantido por um órgão público e ter ali documentos especiais. E aí eu vou te explicar o significado desses conceitos na sequência. Mas só para te adiantar, especial, cuidados especiais, tratamento especial. Peço para você guardar, por exemplo, um mapa, um filme, por exemplo. Como é que você guarda isso? Um cuidado, né? Já sabe, mapa, não vai sair me dobrando o mapa, você não pode dobrar. Uma foto, não dá para pegar as fotos e não pôr proteção, que se as fotos ficam todas juntas, uma gruda na outra. Veja, tratamento especial, cuidados especiais. Essa é a ideia. E o especializado é assunto específico mesmo. De especializado, especialização. Tem mais? Tem. Estágios de sua evolução. Este é o tema central da nossa conversa. Corrente, intermediário, permanente. Teoria das 3 idades dos arquivos. Primeira, segunda e terceira idade. Ciclo vital dos documentos. Corrente, intermediário, permanente. Estágio de sua evolução. Como um ciclo mesmo. Arquivos têm começo, meio e fim. Seria essa a ideia. Então, ao tratar dos estágios de sua evolução, ao falarmos dos documentos, se eles são correntes, intermediários ou permanentes, é importante destacar que isso está na lei. Se você pegar a lei 815991, e você vai olhar essa lei porque ela é importante para você, 815991 está lá, como esses documentos são categorizados, os 3. Porque veja, a arquivologia, como outras áreas do conhecimento, tem diferentes visões, é uma ciência, João pensa assim, Maria pensa assado. Tem autores, por exemplo, que defendem 4 divisões, tem autores que defendem 3. Então, a legislação brasileira usa 3, então é por isso que nós temos que tratar dela. Em prova, caem as 3, vale destacar. Outro detalhe interessante, qual é a atuação do arquivo? Porque o arquivo ele pode ser descentralizado ou centralizado, toda documentação local. Por natureza, os arquivos correntes, e estes podem ser descentralizados, como você usa muito, é mais interessante, o documento fica mais próximo. Ou centralizados. As demais etapas, como um arquivo intermediário e um arquivo permanente, por natureza são centralizados. Então essa questão não se coloca. Então a gente fala que extensão de atuação de um arquivo corrente. Se ele será setorial, ou se ele será central. Essa é a ideia. Bom, professor, em cima dessa questão, agora vamos conhecer um pouquinho esses conceitos. Sem dúvida. Arquivo público. Arquivo público é aquele que foi acumulado por uma instituição pública nas suas atividades. Muito bem. E um arquivo público é aquele que integra a administração pública e é mantido por ela. Não importa o nível. Federal, estadual, municipal. Então é facinho o arquivo público. O arquivo público é o que tem documento público. Posso fazer esse paralelo para você essa ideia? Sempre é importante lembrar que não é documento de uso para todo mundo, uso público, nesse sentido não. São os documentos que a administração pública tradicionalmente guarda. Claro que muitas vezes são informações que você forneceu. Receita Federal
tem os dados que você manda todo ano lá quando faz declaração de imposto de renda, são dados privados que ela tem, mas ela é uma instituição pública que detém essas informações. E, claro, que ela os acumula e guarda, por isso está no seu âmbito de ação. Ela é a detentora, não foi ela que criou o documento, mas ela recebeu. Vale recordar, arquivo público. O arquivo privado é aquele documento que foi produzido ou recebido por instituições que não são públicas, por famílias ou pessoas, sempre em decorrência de suas atividades. E lembre-se, tem uma relação orgânica que eu percebo pelo processo de acumulação. Por que isso é importante observar? Por natureza, os documentos da administração pública são arquivos. Os privados, nem sempre. É quer dizer, nem tudo que você tem na sua casa como documento é arquivo. Vale observar. A relação orgânica perceptível é o elemento de que vai diferenciar se é arquivo ou não. Veja, professor, como isso? Vamos lá. Você tem os documentos do imposto de renda, guardar, aquilo é um arquivo para você. Você tem os documentos de sua escolaridade, arquivo, recordando. Agora, aquelas cartas que você recebeu, aquelas fotos, quando você estava tão apaixonado, né? Aquela embalagem, né, do sonho de valsa, aquela flor ressecada, isso é coleção, amigo, coleção. Como não? Produto de minha atividade, namorador profissional, registrado em carteira. Bom, aí já você me confundiu. Estou brincando com você. Entendeu a coleção? Você tem no dia a dia documentos mesmo, eu usei exemplos exagerados, mas são outros papéis, coisas que não são propriamente arquivos, formam essas coleções porque não tem essa organicidade perceptível. Imposto de renda tem, tudo que você pagou, tudo que você recebeu, você tem que manter ordenado, prestar conta ao fisco, essas coisas. Seria essa a ideia. Lei 815991, tem um conceito lá de arquivo privado e público que vai te ajudar. Vem comigo. Arquivos especiais e especializados. Os especiais, tratamento especial, cuidado especial, gêneros diversos, tipos diversos. Então, iconográficos, imagens, cartográficos, mapas. Quando você fala imagem estática, é foto, gravura, está no papel, viu? Audiovisual, por exemplo, registros sonoros, registros filmográficos, ou que tem suportes específicos. Então, CD, DVD são suportes ópticos. Como é que lê, né? Você tem a leitor óptico para ler o CD, o DVD, por exemplo. Microfilme, as leitoras de microfilme, filme de nitrato, então um rolo de filme. É aquela história, merece tratamento especial, é especial. Mas como eu sei? Ora, o acondicionamento, o armazenamento, tem que ter embalagem, tem que ter um lugar apropriado para guardar, a forma como você controla e conserva, caracterizam o tratamento especial. Os arquivos especiais têm essa nomenclatura justamente para ajudar o arquivo a se orientar. Para guardar. Como é que eu vou guardar? Pense, acervo de uma filmoteca, filmes 8mm, por exemplo, você tem que guardar aquele filme sob determinadas condições. É um material inflamável, mas é um material também suscetível à ação de mofo, fungo, bolor. Então tem que tomar cuidado para guardar. Essa seria a ideia. Muito bem. E o especializado, professor, ele exclui o especial? Não, não. Você pode ter um arquivo especial e especializar assuntos específicos. Por exemplo, projetos de uma empresa de engenharia, os prontuários médicos, os acervos jornalísticos, documentos com assunto específico. Tá? Especializado, assunto específico, natureza do documento especial. Então são alguns itens a observar. Esse tema é bem facinho, é bem simples. É só você lembrar do especial, tratamento especial. Muitas vezes nem cai em prova, mas é interessante lembrar que eu posso categorizar em função dessas características do documento, que exige tratamento especial ou que tem assuntos específicos. Muito bem, professor, já me dá uma ideia sobre o tema. Sim, senhor. Tem mais a observar alguma coisa? Tem. Gostaria também que você ficasse atento a um outro detalhe. Este sim, fundamental para nós. Estágio de evolução, teoria das 3 idades, ciclo vital dos documentos. Os arquivos de primeira idade ou arquivos correntes, documentos em curso, em uso, que você usa muito, que devem ficar próximos, os locais não são utilizados, ou quando eu consigo chegar, quer dizer, não precisa necessariamente estar no próprio lugar, mas num acesso fácil em outro lugar, porque um arquivo corrente ele pode ser centralizado ou descentralizado. O importante é que tem que estar na mão quando precisar. Porque o documento está tramitando, está sendo utilizado.
Então, arquivo de primeira idade, arquivo corrente. O documento nasce, é um arquivo de primeira idade. E aí ele vai evoluir. Então, está em uso. Qual é a deixa aí? Arquivo corrente, uso frequente. Arquivo corrente, uso frequente. RG, qualquer documento de identificação, tem que estar na sua mão. Está no bolso, na bolsa, na carteira, tem que estar na mão. Um exemplo aí para você observar. Tá. No tempo, isso pode mudar. Como? Os arquivos de segunda idade ou intermediário. Você já não consulta frequentemente, mas ainda posso usar. Só que não precisa ficar perto de onde eu estou. Pode ficar em um outro lugar. Porque eles vão ficar transitoriamente ali. E aí essa é a ideia. Veja, as contas que você pagou. Contas que você pagou no começo do ano, janeiro, fevereiro de 2012. Você não precisa carregar na bolsa nem no bolso. Mas você ainda não jogou fora, porque se de repente questionar o pagamento, você tem o comprovante ali. Essa é a ideia do arquivo intermediário. Você guarda no lugar, não precisa estar na mão, mas se precisar você tem. Essa é a ideia. Então ele ainda está em uso, mas menos frequente. Então documento corrente, uso frequente. Documento intermediário, uso menos frequente. Essa é a questão central para esses documentos. Mas, professor, quem me disse o documento é corrente, intermediário, como é que eu sei? Claro, a frequência de uso é o grande fator, mas às vezes está na lei. Tá. Então tem documentos que têm uma validade, que depois aquela data vai perder, então você tem que ter ele na mão por um período, depois pode até jogar fora. Então você tem que ter alguns cuidados nesse sentido para identificar, claro, a idade do arquivo ou a sua evolução. Como referência, cabe aqui destacar. Muito bem, professor. O que mais a considerar? O famoso arquivo de terceira idade, o arquivo permanente. Já não é mais administrativo, não desempenha uma função fiscal, legal. Mas por que você guarda? Por causa de um outro papel. O seu valor histórico, documental. Os arquivos permanentes têm esta característica. Vamos usar um exemplo muito fácil para você lembrar. A Constituição de 1988 ela está em uso. A Constituição de 1946 não está mais. Mas eu joguei fora? Não, eu guardei pelo seu valor histórico. Essa é a diferença. Mas espera aí, é só papel velho que é histórico? Não tem nada a ver com papel velho. Tem documentos que têm um caráter histórico, que têm um caráter permanente, e não necessariamente você vai considerar que é papel velho. Essa é a ideia. Valor histórico, mas tem um caráter informativo, num determinado momento desempenhar uma função administrativa. Por exemplo, uma certidão de nascimento certificou que você nasceu em tal data. Daí depois ele se mantém como um documento permanente. Você sabe que você não pode jogar fora a certidão de nascimento. Ela não tem validade. Essa é a ideia. Na verdade tem, né, professor? Depois que eu passo dessa para outra... mas você já vai ter outro documento, que é a certidão de óbito. Fica tranquilo. Muito obrigado. Essa questão que eu estou aqui colocando para você parece banal, porque dá a ideia de que é só documento histórico, da história. Nós tivemos em prova, TRE, a questão de Pernambuco, a FCC tratou desses temas, quando lembrou para o candidato, tanto Pernambuco, TRE do Ceará, as provas onde a FCC fez questões em 2012 e tratou do tema. Documentos constitutivos de uma empresa, por exemplo, tem um caráter permanente. Você tem lá um contrato social, mesmo que tenha sido alterado no tempo, ele é um documento de origem, então tem um caráter permanente. Essa é a ideia, vale a pena observar. Muito bem, professor, com essas questões na mão, eu posso então pensar num exercício. Não tenha dúvida, só que antes você precisa lembrar de um detalhe importante. Não esqueça sobre os arquivos correntes, tá? Eles podem ser setoriais, descentralizados, ou eles podem ser gerais ou centralizados. Por isso que eu grifei o corrente para você. Então é como se eu pegasse o arquivo corrente e fizesse uma pequena observação para você, que os arquivos correntes, não esqueça que eles podem ser centralizados ou descentralizados. Os demais são centralizados. Só um complemento, tá? Vale observar. E não esqueci disso não, vamos para o exercício. O que diz para você aqui a organizadora FGV? A respeito do ciclo de vida dos documentos, analise as afirmativas a seguir. Os arquivos de primeira idade, também chamados de arquivos correntes, são constituídos documentos consultados frequentemente. Matou, é isso aí mesmo. Os arquivos de segunda idade, também chamados de históricos, não, segunda idade é intermediário.
são constituídos documentos que perderam sua natureza administrativa. Ih, está tudo errado. Então vamos fazer o seguinte, para corrigir essa frase, como ficaria? Os arquivos de terceira idade, também chamados de históricos ou permanentes, são constituídos documentos que perderam sua natureza administrativa e agora tem valor histórico, dando uma arrumada aí na frase. Por isso ela está errada, né? Os arquivos de terceira idade, também chamados de intermediários. Não, é segunda idade. Segunda idade são os intermediários. Constituem documentos que serão eliminados por não apresentarem mais utilidade para a instituição? Serão não. Poderão ser. Eu não posso dizer. De repente ele pode virar histórico. Então não posso dizer. Então os documentos de segunda idade poderão ser eliminados, né, se não apresentarem mais utilidade. Essa é a questão. Está aí para você. Por que os itens 2 e 3 estão errados? Só o item 1 está correto. Um outro exercício para você estudar também, que faz uma síntese dessa nossa conversa. Tá bom? Eu vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.